Fala Deus, fala Deus, toca em mim com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca em mim com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Quem quer ouvir Deus falar? Oh, maravilha! Então, por favor, preste atenção na palavra de Deus. Você que está aqui presencialmente e nos nossos irmãos que estão em casa também, acompanhando este culto nesta tarde de bênçãos, culto evangelístico, campanha O Sangue de Jesus Tem, o Sangue de Jesus Tem. E eu quero, queridos, trazer aqui algumas referências a respeito do poder que há no sangue de Jesus Cristo. E eu quero que você preste atenção nesta mensagem, que é a mensagem da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do santo nome do Senhor, que nós lemos em Hebreus capítulo de número 9 e no versículo de número 11 até o versículo de número 15. Observe, meus queridos irmãos, que o autor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, está falando algo muito importante para todos nós. Está falando a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Esse sacrifício, que é o sacrifício perfeito. Como ele escreve ao povo hebreu que estava acostumado, queridos irmãos, estava acostumado a ver os sacrifícios do Antigo Testamento. Estavam acostumados a ver o sacrifício de bodes, de carneiros, de touros, de novilhas, sacrifícios de aves, como pombas, como rolinhas. Eles estavam acostumados a levar estes animais, estas aves, para que o sacerdote as imolasse, ou os imolasse, e que apresentasse o sangue do sacrifício para a expiação ou o perdão dos pecados. Tinha também o dia da expiação, que era levado a Deus, sacrifício pelos pecados do sacerdote e por todos os pecados do povo. Mas vindo o Filho de Deus, vindo o Senhor Jesus Cristo, vindo o Cordeiro de Deus, que João o Batista, no capítulo 1, versículo 29 do livro do Evangelho segundo escreveu João Batista aponta para o Cordeiro de Deus. João Batista aponta para Jesus Cristo, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória a Deus. As pessoas estavam, meus queridos irmãos, acostumadas, quando pecavam, estavam acostumadas a levar os animais para que fossem sacrificados, mas isso não livrava as pessoas dos pecados. Fazia sim uma cobertura ou cobria o pecado, mas não removia os pecados. Não era um sacrifício perfeito.
não era o sacrifício definitivo, não era o sacrifício expiatório, perfeito e agradável ao Senhor nosso Deus, porque precisava ser repetido cada manhã, precisava ser repetido cada dia. E o povo pecava hoje e amanhã oferecia de novo, e o povo pecava amanhã e depois de amanhã oferecia novamente, e assim eles viviam oferecendo sacrifícios, e mais animais morriam, e mais animais eram sacrificados, mas o homem continuava no seu estado pecaminoso, distante de Deus, separado de Deus, porque o pecado, segundo disse o profeta Isaías pelo Espírito de Deus, em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que as vossas transgressões, os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o rosto de Deus, para que a nossa oração muitas vezes não fosse ouvida e atendida por Deus. Assim disse o Senhor pelo profeta: o pecado faz separação, o pecado é uma barreira, é uma muralha entre nós e o nosso Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, como disse Paulo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei, Deus enviou seu Filho perfeito, o Filho unigênito, como está escrito em João 3,16, que o amor de Deus foi tão grande por nós, que o amor de Deus foi tão imenso por nós, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por Cristo Jesus. O sangue de Jesus, que mais tarde seria vertido na cruz do Calvário, é prefigurado no Antigo Testamento e é fundamental para a compreensão de Hebreus 9, dos versículos 6 a 22. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, quando olhamos para a antiga aliança, nós vemos a prefiguração, o cumprimento das profecias em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo isso começa lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 21. Eu vou ler, ouça com atenção, que diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia Sagrada nos mostra que Adão e Eva estavam separados de Deus agora, escondidos atrás de um arbusto ou de arbustos do jardim. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. O Senhor Deus perguntou a Adão: onde você está? Adão responde: Senhor, estamos aqui escondidos. Mas por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus, responderam eles. E quem mostrou que vocês estavam nus? Senhor, foi a mulher que tu me deste. E aí começam os efeitos do pecado, a transferência de responsabilidade. Foi o fulano, foi o cicrano, foi o outro, foi aquele. Porque estas são as consequências do pecado na humanidade. Primeiro, o homem em pecado se esconde de Deus. Segundo, o homem em pecado procura se livrar da sua responsabilidade e transferi-la a outras pessoas. Estes são os efeitos do pecado na humanidade. Mas observe que, após o Senhor Deus contemplar-nos naquela situação tão humilhante, tão terrível, separados de Deus, o Senhor não os deixou desta maneira. A Bíblia diz em Gênesis 3:21 que o Senhor Deus fez